Bom pessoal, vamos aí. A ideia da aula de hoje é a gente ver como que a gente cria itens não numerados e itens numerados, tanto utilizando o default do próprio programa, como a gente colocando a descrição do nosso item, como que a gente quer criar um item aqui dentro. Então, para ficar um pouco mais claro, como que a gente consegue criar itens não numerados aí no programa? A gente pode fazer isso utilizando o contrabarra begin e digitando aqui dentro itemize. A hora que a gente faz isso, apaga o nosso texto. Sempre que a gente vai fazer um item aqui, a gente tem que colocar contrabarra item e depois digitar de fato o que a gente quer. E esse vai ser o meu texto número 1. E a hora que eu compilo, dou um F5, ele criou um item aqui para mim. Se eu quisesse criar mais o item e assim sucessivamente, basta eu colocar contrabarra item e digitar tudo que eu quero aqui, no caso o texto 2, e a hora que eu compilo, ele já cria o nosso texto aqui com o item não numerado. Como que eu faço agora para criar itens numerados, né? Então, por exemplo, eu vou começar aqui com begin enumerate e dentro do nosso conteúdo aqui, eu vou colocar contrabarra item e esse vai ser o nosso texto 3. E quando eu compilo, ele começa a enumerar e assim sucessivamente. Se eu quiser criar um item número 2, basta eu colocar item e a hora que eu colocar aqui o meu texto 4, ele vai aparecer aqui como número 2. Eu posso colocar um item não numerado dentro de um numerado? Sim, posso. Como que eu faço isso? Eu vou colocar embaixo de onde eu quero, por exemplo, eu quero que apareça essa bolinha preta aqui embaixo do meu texto 3. Esse aqui eu vou deixar como texto 5. O que eu faço? É só eu copiar o código de item não numerado dentro do meu item numerado. Então eu vou deixar só um item aqui para ficar mais simples. Esse vai passar a ser o meu texto 4. A hora que eu dou um F5, aqui dentro eu tenho o meu texto 4. Se eu quiser colocar mais itens aqui, é simples, item, texto 5, por exemplo. Vou colocar isso como texto 6, só para seguir o mesmo padrão. E eu dou F5. Perceba que dentro do meu texto 3, que é um item enumerado, eu comecei e terminei dois itens não numerados, que é o texto 4 e o texto 5, que aparece bem aqui. E se eu quisesse, por exemplo, criar outras enumerações dentro desse item já enumerado, é possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Como que a gente faz? A gente vem embaixo de onde a gente quer colocar mais itens enumerados, por exemplo, aqui embaixo do texto 6, e eu vou colocar um contrabarra begin enumerate. E aqui vou colocar o contrabarra item, texto 7, por exemplo. Texto 7. Então, a hora que eu compilo, ele aparece aqui como um azinho. Se eu quisesse criar mais, vamos ver como que fica. Deixa eu pular uma linha. Texto 8, F5, enfim. E assim por diante. Eu posso criar mais enumerações aqui dentro? Posso. Basta sempre eu começar o meu contrabarra begin enumerate e enfim, assim por diante. Eu posso criar quantas concatenações aqui, né, uma dentro da outra e seguindo essas enumerações quantas vezes eu quiser. Então, item, texto 9, por exemplo, a hora que eu compilo F5, ele aparece aqui em algarismos romanos. Mas perceba que aqui ele está indo com o default do programa, ele está vindo aqui item A, item B, depois números romanos, primeiro ele veio com o número arábico. Como que eu faço para eu setar o que eu quero que apareça? Se eu quiser que apareça número romano primeiro, como que eu posso alterar isso? Tem como? Sim, tem como. Então eu vou apagar aqui, ó, a partir do texto 7. Aqui está aparecendo o texto 7 como letras, né? AB e depois algarismo aqui romano minúsculo, digamos.
Como que eu faço, por exemplo, para inverter? Eu quero primeiro essa letrinha I e depois o A e o B. Dá para fazer? Sim, tem como. A gente vai fazer a nossa descrição. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca contrabarra begin e coloca o description. E a hora que eu venho aqui no conteúdo, eu coloco o meu contrabarra item. Eu vou selecionar essa segunda opção aqui, que tem um colchetes. E aqui dentro do colchetes eu vou colocar o que eu quero como item. Então eu decidi primeiro aparecer esse izinho. E aí sim eu vou colocar o meu texto 7. A hora que eu compilar, perfeito, aqui o izinho já ficou aparecendo. Se eu quiser um outro item, basta eu copiar na linha de baixo. E aqui vai ser o meu segundo item. E aqui o meu texto 8. A hora que eu compilo ele aparece lá. Enfim, se eu quiser agora que apareça as letras aqui, eu começo um novo begin, contrabarra begin. Aqui eu vou colocar o meu description. E eu mesmo vou definir o meu item como sendo agora a minha letra aqui. E coloco o meu texto 9, por exemplo. E a hora que eu compilo, beleza, eu mesmo manualmente mudei a ordem. Se em vez de izinho aqui eu quisesse que aparecesse asterisco, por exemplo, não sei. Enfim, eu posso colocar o que eu quiser aqui a gosto do usuário com a minha necessidade. Então, bom pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente viu como a gente cria itens não numerados, itens numerados, usando também o default do programa e como a gente mesmo cria os nossos próprios itens. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.